Como que é possível descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que Ele estabeleceu exatamente tudo o que eu devo fazer? A vontade de Deus, ela é única ou será que ela também pode mudar? Será que a vontade de Deus pode ser vista em todas as coisas da minha vida? Afinal, quantas vontades de Deus existem? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender quais são as 3 vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um momento agradável na sua vida, porque nós, afinal de contas, estamos começando um ano, que bênção! Espero que esse ano de 2024 seja um ano de muita alegria, de muitas conquistas e vitórias para você. Afinal de contas, na nossa vida aqui, apesar dos problemas, todos nós sonhamos em viver o melhor de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Eu hoje quero fazer um pouquinho diferente. Eu sempre falo para você pedir aqui a sua revista Esperança, no caso eu estou segurando aqui a revista Esperança, Deus me ouve. Eu sempre peço para você entrar em contato pelo número do WhatsApp e eu dou aqui o número, tá bem? Só que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu pedi ajuda para a minha voz da consciência, que fala aqui no meu ponto, e ela vai nos ajudar a pedir o guia de estudos de uma outra forma. Nós estamos aqui estudando no programa Está Escrito a temática da vontade de Deus. E se você quer conhecer mais a vontade de Deus, não sabe exatamente como Ele se manifesta na sua vida, será que Deus te ouve? Se você for agora entrar em contato conosco para pedir a revista Deus me ouve, você vai fazer o seguinte, ó, eu vou chegar aqui perto da televisão, já está aqui. Rayane, esse é o site então, né? novotempo.com/escola bíblica, sem o acento, tá bem? Então você vai clicar nesse endereço do site, novotempo.com/escola bíblica, e você vai se deparar com esse site aqui, do jeitinho que ele está. O Rayane, você consegue aí localizar para a gente a revista Deus me ouve? Vamos ver se a gente consegue achar? A Rayane aqui, a nossa diretora, vai procurando, olha só, achamos, está aqui, ó. Então, quando você entrar no site, novotempo.com/escola bíblica e localizar a revista que você quer, então ela vai clicar aqui, ó, tá vendo? Ela vai clicar nesse botãozinho, escolher, e aí você vai se deparar com essa imagem aqui no site. Você tem 2 opções. Você pode, botão vermelho, baixar em PDF, ou seja, você vai receber por e-mail esse estudo virtual. Vai para a sua caixa de e-mail, você pode usá-lo no seu computador, no seu celular, no seu tablet, enfim. Ou, no alaranjado, você pode clicar e receber pelo correio. São essas 2 opções. Se você não entendeu muito bem o que fazer, você precisa de ajuda, tá vendo aqui embaixo, olha, tem um botãozinho do WhatsApp, bem aqui embaixo. Acho que o TP ali, não sei se está dando para você ver, ali embaixo tem um botãozinho que fica na sua direita, no canto inferior direito, você clica no WhatsApp e você vai receber ajuda para pedir a revista que você quiser, tá bem? É só você pedir a revista e eu estou aqui recomendando para você, nessa série que nós estamos fazendo sobre a vontade de Deus, pedir a revista Deus me ouve. Com certeza você vai ser muito abençoado por isso, tá bem? É claro, não posso deixar de agradecer os meus queridos amigos Anjos da Esperança. Por onde eu vou aí, nesse Brasilzão de Deus, as pessoas vêm, dão um abraço e dizem assim, pastor, eu sou um anjo da esperança. Muito obrigado. Sabe que é a sua contribuição sistemática, mensal, que dá condição ao Novo Tempo de entrar na casa das pessoas, de usar a TV, o rádio e a web, todas as redes sociais para levar essa mensagem que todos precisam. Se você que assiste a Novo Tempo ainda não é Anjo da Esperança,
liga para a gente nesse telefone aqui embaixo, no 0 operadora 12 21 27 30 30, e ao entrar em contato com a Central Anjos da Esperança, você vai ter todas as suas dúvidas tiradas para que você então seja também um anjo da esperança. Muito bem, começo de ano, nós temos muita coisa que olhar para frente, mas vamos dar uma olhadinha aqui no presente. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Afinal de contas, como é que eu posso conhecer melhor a vontade de Deus para a minha vida nesse ano que está começando? Quantas vontades de Deus existem? Pode até parecer estranho, né, fazer uma pergunta assim, mas eu queria que você fosse comigo à Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, eu quero ler aqui com você, do verso 15 até o verso 17. Diz assim o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou começar aqui fazendo uma afirmação. Entenda aqui o que eu vou lhe dizer. A vontade de Deus, não necessariamente, ela é percebida nas coisas particulares ou individuais. Também nas coisas pequenas ou insignificantes. Ou ainda nas coisas que não são obrigatórias ou não são proibidas. A vontade de Deus também não é vista em coisas específicas ou detalhadas. Como assim? Veja, a vontade de Deus, ela também não é única. Ela pode em algum momento ser permissiva. Mas como será que isso acontece? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo aqui. Vamos entender um pouquinho a problemática por detrás desse tema de quantas vontades Deus tem. A pergunta que a gente faz é: qual é a vontade do Senhor? Talvez você esteja no momento da sua vida pensando: qual é a vontade de Deus para mim aqui agora? A verdade é que há muita confusão quanto ao fato que pode ser chamado de vontade de Deus. Algumas perguntas assim que têm respostas comuns assim entre os crentes, mas que não ajudam nada na procura, na busca pela vontade de Deus para a nossa vida, acabam sendo dadas por aí. Por exemplo, olha só, você sempre cumpre a vontade de Deus? E aí? A maioria dos crentes provavelmente teria dito assim: não, olha, eu sempre tento, né? Mas eu, às vezes, e talvez nem sempre consigo. Mas você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Sempre mesmo? Todos os momentos? É provável que a resposta seria uma outra negativa. Não, não dá, nem sempre dá. Mas em que área você acha que os crentes eles têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? Vamos pensar um pouquinho aqui no contexto da vida familiar. Será que eu devo ou não namorar aquela pessoa? E aí? Será que eu devo ou não casar? Será que nós devemos, quem é casado, será que a gente deve pensar em ter mais um filho? Ou quem sabe, será que é hora de comprar um imóvel? Vamos mudar agora o foco para a vida profissional. Por qual curso da faculdade eu tenho que fazer, eu devo optar? Qual dos empregos que eu tenho eu devo escolher? As chances que eu tenho eu devo escolher? Será que atualmente eu estou no ramo certo do meu trabalho? Será que eu devo tentar uma pós-graduação? Por último, pense na vida eclesiástica, na sua vida religiosa. Em qual ministério da igreja Deus espera que você se envolva? Será que Deus quer que você seja um missionário? Será que essas perguntas que eu fiz, elas de fato têm uma resposta correta? Saiba que não existe uma resposta específica. Veja, quando nós pensamos na vontade de Deus, associada com coisas práticas, pode até parecer muito confuso e até difícil de você entender qual seria a vontade de Deus. Sabe por quê? Será que a vontade de Deus se reflete nas coisas particulares
ou individuais? Por exemplo, será que Deus quer que eu seja médico ou advogado? Será que Ele quer que eu seja um professor ou um engenheiro? Será que a vontade de Deus, ela reflete nas coisas que são pequenas ou até insignificantes? Será que Deus quer que eu use uma roupa verde ou azul? Será que Ele quer que eu vá pela esquerda ou pela direita? Bom, a vontade de Deus, ela se reflete nas coisas que não são obrigatórias ou que não são proibidas. Ou seja, Ele quer que eu more em São Paulo ou em Fortaleza? Será que a vontade de Deus, ela se reflete nas coisas específicas, nas coisas detalhadas? Será que Deus quer que eu use um tipo específico de shampoo, de pasta de dente ou fio dental? É claro que eu estou exagerando aqui um pouco, né? Mas veja, a Bíblia, a Escritura, ela nos conclama a fazer até mesmo atividades que são tão simples quanto o comer e o beber para a glória de Deus. É o que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 31. Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É claro que a gente deve procurar o conselho, a gente deve procurar a sabedoria de Deus para todas as coisas, mas a gente deve se lembrar de algo que é muito importante. A vontade de Deus, ela abrange todas as coisas, mas não necessariamente a vontade de Deus deve ser seguida em todas as coisas. Você consegue entender a diferença? Ele não vai me mandar fazer aquilo que eu posso escolher fazer. Se isso não trouxer pecado para a minha vida, se isso não levar pecado para a vida dos outros, Ele não vai legislar nessas questões que são individuais, nessas questões que são particulares, como, por exemplo, escolher a minha profissão. Ele também não vai escolher com quantos anos eu devo me casar, ou se eu devo morar numa cidade ou se eu devo morar em outra. Mas a vontade de Deus, ela pode ser entendida em diferentes níveis. Como, por exemplo, a teologia reformada, ela entende os seguintes níveis da vontade de Deus. O primeiro nível seria a vontade do beneplácito, até meio estranho isso, né? Mas o que seria isso? Seria uma vontade soberana de Deus, para efetuar o bem acima de todas as outras coisas. Deus tem uma vontade de beneplácito, de fazer o bem. Mas tem uma segunda vontade de Deus, que seria uma vontade de sinal. O que é isso? É uma vontade de Deus que Ele espera que o homem siga. É como se fosse uma marcação para o homem seguir. Tem uma terceira vontade, que seria a vontade absoluta de Deus, que é aquilo que Deus determinou que deve acontecer, apesar de qualquer condição ou de qualquer contexto. Vai acontecer, é uma vontade absoluta de Deus. Mas tem uma quarta vontade. Que vontade é essa? É uma vontade condicional, ou seja, é a vontade de Deus que depende de uma resposta de fé do homem. Mas tem uma quinta vontade. Que vontade é essa? É a vontade eficiente, que é a vontade de Deus, que é realizada por Ele através de coisas ou causas secundárias, ou meios secundários. Mas tem ainda uma sexta vontade de Deus, que é a vontade permissiva, que tem a ver com a permissão de Deus, por exemplo, para a existência do mal, levando em conta que Ele sempre está conduzindo as coisas para um final perfeito. Veja, é claro que algumas dessas distinções sobre a vontade de Deus, elas acabam se sobrepondo, né? Para tentar explicar o que seria a vontade de Deus. Tentando explicar a mesma coisa, acaba havendo um pouco de sobreposição. Mas a vontade de Deus, ela pode ser entendida em três diferentes perspectivas. E quais são elas? A primeira, a vontade intencional de Deus. Isso tem a ver com o plano ideal de Deus para nós, para todas as coisas. Como, por exemplo, lá, Deus queria governar o seu povo. Essa é a vontade ideal de Deus. Mas há uma segunda vontade, que é a vontade circunstancial de Deus. Ou seja, o seu plano que vai se adaptando de acordo com as circunstâncias. Deus queria governar o seu povo, mas o que o povo quis? Nós queremos um rei. Então Deus deu o rei para o povo. Essa foi uma vontade circunstancial de Deus.
Mas há uma terceira vontade, que ela é chamada de vontade última de Deus. É como que se fosse uma realização final dos propósitos de Deus. Ou seja, com rei ou sem rei, com profeta ou sem profeta, Deus conduziu o seu povo para a chegada do Messias. Essa era a sua vontade última, condicional, que o Messias viesse dentre o seu povo, ou do meio do seu povo. Então veja, dentro dessas perspectivas, agora se torna um pouquinho mais compreensível entender como a vontade de Deus se manifesta. Mas qual que é o ensinamento bíblico sobre esse tema? Agora a gente precisa fazer uma análise do texto. Vamos voltar aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 até o verso 17. Quando a gente olha aqui para esse texto que nós lemos no começo, nós percebemos que não é somente aqui, mas em toda a Escritura é possível você encontrar essa ordem para que nós conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida. Veja, isso significa que não pode haver indiferença. Não, eu vou fazer o que eu quiser e Deus vai me conduzindo. Não é bem por aí. Algumas exortações, até que Paulo faz, sobre a vontade de Deus, a gente entende aqui como devemos nos relacionar com ela. Quais são as perspectivas ou as expectativas da vontade de Deus? A primeira delas, dá uma olhadinha aqui comigo no verso 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Olha só que interessante essa primeira análise. A vontade de Deus, no primeiro momento, ela demanda de nós sabedoria, ela demanda de nós prudência. Ou seja, eu preciso saber andar de acordo com a vontade de Deus para fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Mas tem uma segunda perspectiva aqui, que demanda uma coisa diferente. O verso 16 diz assim, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. A segunda coisa que a vontade de Deus demanda é um bom uso do tempo. Veja, ela demanda prudência, sabedoria no primeiro momento, mas ela demanda um bom uso do tempo. O que significa a frase remir o tempo? Tem um verso que é muito parecido com esse, que está lá em Colossenses 4:5, diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. O que significa remir o tempo? Significa literalmente você aproveitar as oportunidades. Ou seja, eu e você, nós devemos aproveitar todas as oportunidades e não ficar esperando que elas nos apresentem a vontade de Deus. Não, eu estou aqui de braços cruzados esperando o que Deus vai mostrar para mim, como Ele vai se revelar para mim. Veja, nós não devemos esperar passivamente a vontade de Deus, mas nós devemos aproveitar o tempo e também as oportunidades, usando a sabedoria e a prudência que a vontade de Deus demanda de nós. Mas tem ainda uma terceira coisa que a vontade de Deus demanda da nossa vida. E isso aqui é muito importante. Qual é essa terceira coisa? A vontade de Deus, ela demanda uma compreensão sensata. O que isso significa? Olha o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos. O que significa uma pessoa insensata? Diz assim, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha, preste atenção. Essa vontade aqui que Paulo exorta os seus ouvintes e leitores é conhecer a vontade revelada do Senhor, especialmente aquilo que está na sua palavra. Veja, para você conhecer essa vontade, é necessário você ir até as Escrituras. Ou seja, quando a gente vai à Bíblia, a gente entende qual é a vontade de Deus. Essa vontade, ela sempre vai ter um caráter que é eminentemente moral. O que isso significa? A vontade de Deus, ela leva você, ela me leva a sermos diferentes das demais pessoas que estão alheias à vontade do Senhor. Ou seja, quem procura conhecer a vontade de Deus, vai à palavra, e ao ir à palavra, ele não vive sobre a insensatez, ele vive o que a vontade de Deus, o
os desígnios de Deus apontam para o nosso caminho. A gente precisa entender o que é que Paulo está falando aqui. E eu queria avançar com você no capítulo 6, o verso 6. Olha só o que diz aqui. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja, nós devemos fazer de coração a vontade de Deus. Paulo aqui, ele está mostrando que a vontade de Deus, ela deve ser compreendida assim em todas as suas perspectivas. Perspectivas são essas. A gente não deve focar só numa coisa, mas a gente deve olhar a perspectiva intencional. Ou seja, qual é o ideal de Deus? Quais são os planos de Deus para mim? Ou seja, essa vontade de Deus intencional precisa ser descoberta por mim. Deus tem um plano ideal, mas veja, se eu falhar em viver esses planos na minha vida, se você é aquela pessoa que demorou para conhecer Jesus, que demorou para ser tocado pelo Evangelho, você viveu um caminho estranho, um caminho perigoso, e você está muito longe, ou viveu muito longe do ideal de Deus, saiba de uma coisa, a vontade de Deus, mais do que ser intencional, ou seja, Ele ter um plano ideal para a sua vida, a vontade de Deus também pode ser circunstancial. O que isso significa? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que o seu plano, a sua vontade seja adaptada, levando em conta as nossas decisões. Veja, não é que seja a vontade primeira, não é que seja a vontade melhor, não é que seja a vontade maior, mas é uma vontade circunstancial. Deus sabe das suas fraquezas e Ele leva em consideração todas as decisões que você fez ao longo da vida. É claro que agora, conforme a gente viu, você não vai tomar mais decisões insensatas, você vai fazer bom uso do tempo e você vai à palavra de Deus para entender o quê? Qual é a última vontade de Deus. E essa vontade, ela é o quê? Ela é final. E se ela é final, ela deve ser soberana. Ou seja, deve estar acima de tudo e de todos. Veja, isso especialmente deve demandar de nós uma entrega que seja sábia, prudente, que seja oportuna, que seja genuína, que seja veraz. Não há nada de errado pensar que Deus tenha planos para cada um de nós, individualmente. Não é errado. O próprio salmista escreveu: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e ao teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e ordenado, quando eu ainda não existia. Veja, Deus, Ele tem planos para você. Mas se a vontade de Deus não for assim tão clara, se ela não for assim tão específica, em alguns aspectos cotidianos, alguns aspectos que são corriqueiros da vida, que talvez tragam para você um pouco de ansiedade, que tragam um pouco de preocupação, nós devemos lembrar que a bênção de Deus sempre vai nos acompanhar, mesmo que nós estejamos inseguros, nessas diversas e diferentes situações, nessas demandas da vida, a vontade de Deus estará conosco. É claro que nós devemos procurar pela vontade de Deus, mas provavelmente ela não vai se manifestar na hora que você espera, do jeito que você gostaria, mas isso também não significa que ela não estará sendo cumprida na sua vida do jeito que Deus estabeleceu. Mas para isso, nós precisamos fazer tudo de coração, conforme Paulo fala, seguindo os princípios divinos revelados na sua palavra. É assim que a vontade soberana de Deus vai nos ajudar quando a gente estiver em dúvida, quando a gente estiver perdido,
no meio do caminho, pois ela controla cada aspecto da nossa vida. Ele há de nos colocar no rumo certo se por acaso a gente não estiver mais enxergando quais são os seus propósitos. Pode acontecer com você. Você pode estar se sentindo inseguro, perdido, mas não se esqueça, nós não devemos nos esquecer que se as nossas decisões, elas não afetam aspectos morais, veja, Deus vai colocar diante de você uma variedade quase que infinita de opções que são extremamente agradáveis para você e para mim, para nós, fazermos a sua vontade. E isso automaticamente vai nos fazer felizes e, ao mesmo tempo, satisfazer o plano de Deus em nossas vidas. Eu gosto muito de um salmo, diz assim: agrada-te do Senhor. Conhece esse salmo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A vontade de Deus muda a nossa vontade. Ela muda as nossas prioridades. Ela muda as nossas perspectivas. E quando a gente passa a se agradar do Senhor, se agradar dos planos que Ele tem para a nossa vida, Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Sabe por quê? O coração é um negócio complicado. Ele é confuso, ele é corrupto. A Bíblia diz: quem o conhecerá? Deus. Deus conhece de fato o que está aqui dentro do seu coração. Ele conhece os seus sonhos como ninguém. Ele sabe quais devem ser suas prioridades, quais devem ser as suas escolhas. Ele sabe quais devem ser as bênçãos que você tem que receber. Quando você se agrada do Senhor, a primeira coisa que Ele faz é satisfazer os desejos do seu coração. Por isso que Deus te colocou aqui, diante da Novo Tempo. Talvez você nunca imaginou assistir uma televisão de crente, mas está aqui você hoje conectado comigo, tentando entender quais são os planos de Deus para a sua vida, qual é a vontade do Senhor. Deixa eu te dizer, começa agora uma nova etapa na sua vida. A Novo Tempo é agora a sua casa. Aqui, o cenário do Está Escrito é o lugar de onde Deus escolheu falar com você para mudar a sua perspectiva. Você aceita esse desafio de mudar na sua história, se agradar de Deus? Então vamos fazer uma oração comigo. É uma oração de entrega da vida. Senhor, estamos agora te buscando nesse momento tão importante e especial, porque nós queremos colocar tudo o que temos e somos em Tuas mãos. O Senhor está vendo esse amigo, essa amiga que estão quase que perdidos, procurando entender quais são os seus planos, quais são as Tuas vontades, que o Senhor conduza os passos e que eles encontrem finalmente a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É no nome dele que nós oramos e entregamos esta prece. Amém. O programa está terminando. Eu queria deixar o meu abraço para você e lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, um grande abraço aí para você, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.